Obrigado. Obrigado todo mundo aí. Então, o trabalho titulado de Novos Desenvolvimentos da DAT, que é uma técnica adaptativa para análise de direção de ondas e sua aplicação ao estudo do grupo de ondas. A apresentação está estruturada dessa forma. Primeiro a gente vai fazer uma breve introdução na parte de grupo de onda e na técnica DAT. Depois a gente vai apresentar um pouco mais em detalhe a motivação e os objetivos desse trabalho. E depois na metodologia a gente vai apresentar essa nova versão da DAT que a gente pensou em desenvolver. E depois como isso se aplica na parte de análise direcional de grupo de onda. E depois como resultado são esses 4 pontos que a gente vai verificar a influência do tempo de observação no cálculo do espalhamento direcional, um critério de estabilidade, um critério objetivo que a gente tentou desenvolver para o cálculo do D de θ, que seria a distribuição direcional, e 2 estudos de caso da evolução dos grupos de ondas durante um evento extremo e depois um evento de Rogue Wave que estava associado a grupo de onda, que a gente vai verificar também essa estabilidade. Então, como se forma, né, de uma forma geral, um grupo de onda? Né? Ele pode ser formado pela superposição de 2 séries de ondas de mesma alturas próximas e frequências também ligeiramente diferentes, se propagando numa mesma direção. Então, é essa parte da direção que geralmente as técnicas não levam em consideração, que foi uma das motivações do trabalho. Tem mais definições, mas essas 2 principais, do Gödel e desses CDV, que uma série de ondas, um grupo, né, definido como uma série de ondas com amplitudes superiores ao limiar, são as chamadas runs, e que uma série de ondas, e um grupo é uma série de ondas de curto período modulada por um envelope de periodicidade muito maior. Então aqui é um exemplo, né, quando as ondas, essas 2 séries, elas estão em fase, geralmente a gente tem essa sobreposição positiva, e quando elas saem de fase, fica sem o grupo. E a importância de estudar grupo de ondas são várias, desde planejamento de estrutura costeira oceânica, operação offshore, ressonância portuária, os surf beats e a própria formação de Rogue Wave. Os principais parâmetros de grupo de onda, né? Geralmente está associado à duração do grupo, o número de ondas dentro de um grupo, o período médio do grupo, a energia total, a altura máxima dentro do grupo, o intervalo entre os grupos e até mais interessante assim, que são esses fatores de agrupamento. E daí existem 2 métodos principais, que é esse CWE, que é Smooth, Instantaneous Wave Energy History, e o envelope de Hilbert. A ideia desses fatores de agrupamento, geralmente, é essa equação aqui, que seria o momento espectral do envelope, ou da série de CWE, dividido pelo momento espectral da onda em si. Então aqui são 2 exemplos, uma onda bem agrupada e uma onda nada agrupada, e daí fazendo ou o envelope de Hilbert ou o CWE, você vai ter uma série mais ou menos disso. Seria equivalente à série do envelope. E daí quando você faz o espectro dessa série, por essa série, o espectro do envelope seria esse daqui, o espectro de Rive seria esse, e quando você faz um dividido pelo outro, você vai ter esse fator de agrupamento. Então esse daqui tem um fator de agrupamento grande, nesse caso aqui 0,55, e esse daqui é um fator de agrupamento bem baixo, 0,2. Então esse é uma forma de descrever se a onda está bem agrupada ou não, mas também é no domínio da frequência, então não tem nenhuma informação temporal disso. E aqui são os parâmetros espectrais relacionados a grupos de onda. Eles são 2 principais. Um é a largura de banda e outro é a picosidade de Gödel. Que são parâmetros de fato só do espectro, né, que a gente consegue ter em modelo, então é isso que o pessoal tenta descrever mais a parte de grupo de onda. Então esse daqui é só um exemplo de um espectro de uma banda bem estreita, né, tem 2, uma banda estreita, um pouco de banda mais larga, e mostrando como é que a série do envelope, o espectro do envelope ele muda, né? E aqui um outro exemplo para um espectro de John Swap mudando o parâmetro gama, que seria, né, equivalente também à picosidade de Gödel. Então quanto maior o parâmetro gama, maior é o espectro do envelope. Então essa é a ideia desses fatores de agrupamento e como os parâmetros espectrais tentam dar uma ideia de como que a onda está agrupada ou não. E esse artigo, sim, que daí foi... a ideia um pouco do doutorado, a gente sempre quis estudar a DAT, né? Mas daí estudar a DAT
para os da DAT não sairiam doutorado. Então, quando eu li esse artigo, que daí era em 94, era quando o pessoal estava estudando bastante o wavelet aplicado à onda. Então, esse artigo do Liu, ele mostrou um monte de aplicações de wavelet em análise de onda. Então, desde grupo de onda, a parte de quebra, a parte de transferência de energia imediata do vento para a onda, sabe? Com uma rajada, isso já transfere energia para a onda. E daí, na parte do grupo, que ele falou assim, talvez a gente consiga detectar grupo pelo escalograma wavelet. Sabe, pegando aqui, por exemplo, a gente consegue ter uns limites de frequência máxima e mínima e tal. Então foi daí um pouco que surgiu a ideia de estudar grupo de onda. E daí ele até propôs também alguns parâmetros de duração do grupo normalizada. Né? Ele viu, por exemplo, que quanto maior o comprimento do grupo, maior a energia do grupo também. Aqui ele faz uma relação de como que a altura significativa de onda ela vai aumentando e como que a altura média dos grupos aumentam também. Então foi um pouco desse artigo com a DAT que a gente chegou na ideia desse doutorado. E daí chega a ideia da DAT em si. Né? Aqui eu vou tentar falar um pouco mais o que seria DAT e qual foi essa ideia que o parente teve lá, que ele desenvolveu a tese também dele. Então, a ideia principal da DAT foi... O objetivo foi aprimorar a resolução direcional da análise de onda, selecionando momentos estáveis em eleger direção para reconstruir o experimento direcional. Então, nós tem a série de Hill-Pitt-Rowe, por exemplo. Ele aplica o método de Quick, calcula a direção principal, arco tangente de D sobre A, e daí calcula essa série de direção. Só que essa série de direção tem muitos momentos que não tem estabilidade, e então o parente pensou o seguinte, falou assim, vamos selecionar momentos estáveis em direção, ver qual que é a energia associada a esses momentos, e assim vamos reconstruir o espalhamento direcional. Porque o espalhamento direcional, geralmente é máxima entropia ou máxima likelihood, vários deles parametrizados. Né? A máxima entropia tem aquele problema dos dois picos. Com Fourier tem aquele problema que fica um módulo negativo. Então a gente teve a ideia de não mais parametrizar, né? E sim medir, de fato, o espectro direcional ou espalhamento direcional. Então, tem uma direção aqui, por exemplo, 180 graus. Ele vê qual que é a energia associada a esse momento de estabilidade. E ele vai acumulando essas energias em caixas de direção. Então, essa é a ideia. Isso aqui é um exemplo até da tese do parente mesmo, como que se reconstrói o experimento direcional. E junto com essa análise, veio a PLEDS, que é a plotagem da evolução do espectro direcional, que é um gráfico em 4 dimensões, seria tempo, energia, direção, podendo incluir ainda a parte do espalhamento direcional, como uma 5ª dimensão. E aqui um exemplo da PLEDS. Né? A PLEDS é no eixo X aqui é a direção, no eixo Y é o tempo, as cores são faixas de frequência, as barrinhas são vento. E o espalhamento angular, ele poderia entrar. Acabou que a gente não fez isso porque a imagem ficou um pouco poluída, mas a ideia seria que o spread seria a largura desse triângulo. Essa seria a 5ª dimensão desse gráfico. Então, utiliza uma análise wavelet. A diferença da DAT original para essa que a gente está aqui desenvolvendo é que o parente ele optou por selecionar faixas de frequência. Então, por exemplo, quer estudar o índice, ele vê no espectro qual que é o período, a frequência associada a esse índice, gera uma wavelet com frequência relativa a essa banda e faz esse cálculo de direção. Então, esse daqui seria o cálculo de direção ponto a ponto. Também, na tese do parente, ele ainda fez mais, ele calculou a direção principal não só por Quick, pelo arco tangente de D sobre A, mas ele calculou a direção pelo método da máxima entropia. Essa aqui é uma comparação em verde a máxima entropia e em azul Fourier. Só que isso acabou que, bom, a gente analisando, viu que não fazia muita diferença e ao mesmo tempo o programa em si aumentava uma complexidade grande, sabe? Então, nessa nova versão, a gente optou por trabalhar com o Fourier direto, não com a máxima entropia. De forma bem direta aqui, as aplicações, né, da DAT, que já foi usada bastante, né? O Sr. Nelson e várias outras pessoas, que é para estudar climatologia de onda, caracterização do estado de mar. E tem uma questão da DAT que a gente acabou não explorou muito ainda, mas a ideia é explorar, de fato, que é um diferencial grande de todas as outras técnicas assim, que a gente conhece,
que é essa ideia de detectar ondas de mesma frequência se propagando em direção diferente. Então, que é uma situação rara no mar, né? Não acontece muito, geralmente tem mares cruzados, mas as frequências são diferentes. Mas o professor Parente achou um lugar lá em Pecém que conseguiu fazer isso. Então, seria ondas de mesma frequência, que no caso era próximo de uns 7, 8 segundos. Lá nos alisos, né, tinha um aliso de nordeste e sudeste, e conseguia. Então, essa daqui é uma ideia que a gente tem que, eu acho que vale muito a pena a gente explorar, sabe? Porque é um diferencial bem grande da técnica. Bom, então, dado mais ou menos esse contexto, as motivações. É que informação de grupo raramente estão disponíveis de forma operacional, né? A gente não consegue olhar uma previsão e ter informação de como está o grupo de onda. E que também, apesar de estar nas definições que grupo de onda tem que estar se propagando numa mesma direção, não se estuda, não se leva em consideração a direção para classificar grupo de onda. Então, a gente quer fazer isso, a gente quer entender então qual que é a direção desses grupos de onda, ver se eles têm estabilidade. E tudo isso, porque o Parente, lá atrás, ele comentou que selecionar momentos estáveis em direção. Então, em um certo momento, a gente falou assim, será que esses momentos estáveis em direção, será que não são grupos? O Parente falava de evento, será que isso não são grupos? Então, é nessa linha que a gente está explorando e acabou que a tese ficaram com dois objetivos. Né? Um seria propor uma nova versão da DAT, utilizando a transformadora wavelet contínua, com a ideia de aumentar a resolução e frequência da técnica. Não mais agora com faixas de frequência, a gente até pode fazer por faixa de frequência, mas a ideia é que a CWT a gente calcula de forma muito rápida para todas as frequências. Daí utilizar essa filosofia da técnica DAT de estabilidade direcional para a gente conseguir detectar grupos de onda, utilizar essa estabilidade direcional, e daí obter informações direcionais de grupo em diferentes estados de mar. Então a gente selecionou 4 eventos que a gente achou mais interessante para fazer esse estudo. Bom, como objetivo específico, que acabou ficando no resultado, a gente, ao longo também desse estudo, até de forma mais recente, a gente tentou desenvolver um critério objetivo para avaliar a constância no cálculo da largura em 3 dB do spread, do largura em 3 dB do D de θ, que seria o spread. E avaliar a evolução do grupo de onda durante o extremo e verificar a estabilidade direcional num evento de wave. Entrando na parte de metodologia, a gente usou uma boia Wave Harden, que estava fundeada na bacia de Campos, a 2.500 metros de profundidade. Ela foi fundeada dentro do Projeto Azul. O que era muito interessante? Por que esses dados? Né? Porque ele tinha 3 meses de medição de série contínua. Porque a gente queria avaliar como, porque às vezes 20 minutos só de duração, a gente não consegue destruir muito bem o spread. Então a gente optou por essa série para a gente poder aumentar o tempo de duração da série. Eles fazem coletas de meia hora a cada meia hora, então tem série contínua. É bem legal. O espectro foi calculado com o método de Welch, com 16 graus de liberdade, 50% de sobreposição, e no domínio do tempo a gente utilizou os métodos dos zeros ascendentes. Aqui é a posição da boia, e esses daqui foram os 4 eventos selecionados, que são esses 4 aqui. Então, uma situação de swell, um período de pico aqui bem baixo, na faixa de uns 14 segundos. O spread aqui, que é em vermelho, está meio ruim de ver, mas a direção, então a energia está aqui, e a direção e o espalhamento é aqui. Vermelho é a direção, vermelho é o spread e azul é a direção. Então aqui é um evento de swell, um spread bem baixo, uma direção mais ou menos de sudoeste. Esse outro mar bimodal também foi uma situação bem interessante, porque foi um mar bimodal, mas muito energético. Então, com HS de 4 metros. Então aqui estão os 2 picos do swell, desse veio uma direção aqui de sul, outra mais de leste. O spread até que não muda muito. Uma outra situação também bem curiosa que a gente achou foi esse espectro multimodal, então você consegue ver 3 picos aqui bem definidos e com a direção também mudando, sabe, para cada um desses picos. E um outro evento extremo, estava todo mundo na mesma direção, tem um espectro de banda estreita com um spread relativamente baixo. Então, essas técnicas que a gente desenvolveu, a gente sempre implementou nessas 4 situações para ver como que se dava mais ou menos. Ali os parâmetros de altura, período de direção, espalhamento direcional para frequência de pico, picosidade de gota
e correlação entre alturas individuais. Essa correlação entre alturas individuais é um parâmetro de grupo. Na verdade, você pega a série de Riemann, calcula as alturas individuais e se vê a correlação entre alturas individuais sucessivas. Então esse é o parâmetro do mínimo do tempo também. Aqui só localizando mais ou menos os eventos em si. O evento de swell, bimodal, multimodal e extremo. E essa daqui é uma matriz de correlação entre as variáveis. O que é interessante de ver aqui, nesse caso, é uma correlação relativamente alta entre picosidade de Gauss, que é um parâmetro espectral, mas com a ideia de dar uma ideia de quão agrupadas as ondas estão, com um parâmetro de correlação. Então, você tem um parâmetro espectral, com um parâmetro no mínimo do tempo, os dois tentando escrever o grupo de onda e eles têm uma correlação alta, sabe? Então, é interessante, assim, de fato. E uma outra coisa, que apesar de uma correlação muito baixa, é que o espalhamento angular para a frequência de pico ele é inversamente proporcional a todos os outros parâmetros. Faz mais sentido para a gente a questão do período, né? O período a gente sabe que quanto maior o período, menor o espalhamento. Isso. Desculpa pelo slide com muito escrito, mas eu não consegui achar outra forma de colocar, mas eu vou tentar então mostrar aqui quais são as etapas e esses novos desenvolvimentos dessa nova versão da DAT. Que antes era com uma transformada wavelet discreta, que era com uma wavelet específica, na verdade com 4, né? Cada uma relativa a uma faixa de frequência. Mas então, na transformada wavelet contínua, você escolhe as escalas e dependendo da wavelet que você usa, a gente usou o wavelet de Morlet, tem uma conta para você transformar a escala em período. Então a gente fez esse cálculo para os períodos, para as escalas de 3 a 41, que é relativa a 2,3 a 32 segundos. Daí o resultado da transformada wavelet contínua para as 3 séries, para Riemann, deslocamento horizontal, x, y, é uma matriz tempo, frequência e energia. Só que a gente fez isso, a gente fez a CWT para Riemann, pitch e roll. E daí a gente faz exatamente igual o quick dos pés cruzados, a arquivalente de B sobre A, com esses coeficientes. Em vez de ser com os coeficientes Fourier, você faz com os coeficientes wavelet. Então, no final das contas, você tem uma matriz, tempo, frequência e direção. E daí o que a gente viu no primeiro momento? Que a gente pegando todas as direções e colocando nas caixas para reconstruir o D de θ, não necessariamente a gente precisava selecionar os momentos de estabilidade, porque onde a direção não tinha estabilidade, a energia era muito baixa. Então, quando a gente acumulava ali, não fazia grande diferença no D de θ, porque depois a gente viu que, na verdade, acabou que deu um spread um pouco mais alto do que a forma original, que daí surgiu a motivação desse critério objetivo para determinar o D de θ. Mas então foi isso, como fora dos instantes a energia era muito baixa, a gente decidiu acumular os valores de energia em caixa de direção de 1 a 360, porque os valores baixos de energia pouco contribuem para as curvas resultantes do D de θ. E como a gente acumula energia, acaba que no final das contas a gente não tem o espalhamento angular, a gente já tem direto o espectro direcional. Então aqui um exemplo de como que ficou esse D de θ acumulando todos os valores, aqui para cada um dos eventos. Isso é para a frequência de pico. No caso aqui, a frequência de pico do bar bimodal ficou na alta frequência, sabe? Então por isso que ele ficou mais aqui. Mas de forma geral deu resultados bastante consistentes, assim, sabe? A curva ficou boa, né? A gente achou que... E é difícil comparar também, porque a gente até fez... Não fiz nesse trabalho, mas também a ideia de evoluir para a gente fazer as comparações depois com máxima entropia e tal. Mas umas coisas muito interessantes, né? Dessa forma de construir o espalhamento angular, por exemplo, aqui em 90 e 135, a gente consegue ver que tem uma energiazinha ainda, sabe? Coisas que com uma máxima entropia não vai aparecer, sabe? Então essa é uma coisa muito legal da DAT. E daí, isso daqui a gente fez para a frequência de pico. Fazendo isso para todas as frequências agora, a gente consegue obter o espectro direcional. Então seria um espectro direcional da DAT, que também é uma coisa bastante interessante. E daí sim,
eu não mostrei aqui, mas ao longo dos estudos eu cheguei a comparar esses espectros direcionais com máxima entropia e assim, super consistente, assim, sabe? E daí, uma vez que a gente tem o espectro direcional, a gente consegue integrar isso em direção e obter o espectro 1D. E daí sim comparar com o espectro de Welch, que apesar das escalas aqui não estarem batendo exatamente, não ficou totalmente fora, porque fazer bater escala às vezes é difícil. Então, esse também foi uma história interessante, porque a gente acumulando energia de teto, um método totalmente diferente, a gente conseguiu chegar em energias equivalentes do espectro de Welch. Então, isso também foi bem legal também. Esse foi o objetivo, então desenvolvemos isso, no final das contas a gente achou que o spread ficou um pouco mais largo, que motivou um outro estudo que eu vou chegar um pouco mais na frente. Mas então, agora o segundo objetivo que seria aplicar então a DAT, ou a filosofia da DAT, que seria a estabilidade de direção, para a gente conseguir detectar grupos de onda. Então, no primeiro momento, a gente pegou uma série qualquer e calculamos e aplicamos os métodos tradicionais de detecção de grupo de onda. Então, nesse caso aqui, a gente calculou cada altura individual e plotamos. Então, geralmente eles definem um valor, um limiar de altura, que geralmente é a altura significativa. Então, o que passou aqui desse valor seria grupo, sabe? Essa daqui é a técnica do Godin, a técnica das runs. Esse daqui é o envelope de Hilbert. Esse daqui é o wavelet, a integral do espectro wavelet. E aqui o escalograma wavelet em si. De forma geral, dá para ver que são resultados muito parecidos. Para a gente fazer a nossa comparação da estabilidade direcional, a gente optou por sempre comparar com esse método aqui, o método wavelet 1D. E aqui eu só coloquei essa figura só para relembrar de novo o que é a estabilidade direcional da DAT, né? Então, aqui de novo, quais foram as modificações, as adaptações que a gente fez na DAT para tentar aplicar para grupo de onda? Eu acho que a principal é essa primeira. Então, voltando de novo na matriz da CWT, tempo, frequência e energia. Na DAT, você escolhia lá uma faixa de frequência e pegava essa linha, né, essa frequência ao longo de toda a matriz. Agora não. Agora, como a gente está querendo ver sempre um momento mais energético, a gente foi calculando qual seria, para cada passo de tempo, qual que é a frequência de pico. Então a frequência de pico ela ia variando ao longo do tempo, e a gente pegava a direção associada à frequência de pico sempre. Essa também eu acho que foi uma ideia boa, assim. Bom, daí então agora a gente tem uma série de direção de pico ao longo de toda essa série. E daí, para a gente identificar quando tem estabilidade, a gente optou por fazer um diff mesmo, a gente fez um posterior menos anterior, e se a direção variava mais do que 5 graus, a DAT acaba que a gente sempre tem uns parâmetros para ajustar, sabe? Então isso aqui é um deles, sabe? Esses 5 graus, tirando da cartola mesmo assim, sabe? Com teste e tal, mas não tinha muito o que fazer. E daí também, às vezes a gente identificava estabilidade muito curta, que não dava para falar que era um grupo de onda. Então a gente também estabeleceu um critério de duração mínima para um evento estável ser considerado como grupo. No caso foi 3 vezes o período central da faixa. Na análise wavelet, ainda mais para a detecção de grupo, a duração da wavelet influencia muito, sabe? Então um parente lá, quando fez a tese, ele optou por uma wavelet de 3 ciclos. E a gente então testou. O wavelet, daí agora já com o Morlet, né? O parente ele inventou fez a wavelet do parente, né? Que seria um seno multiplicado por uma janela de Rane. O que é muito parecido, no final das contas, com uma Morlet. Então a gente testou o wavelet com 3, 6, 9 e 12 ciclos. Aqui é só para análise direcional, né? Bom, de forma geral, a gente viu o que a gente já estava imaginando mesmo, que são wavelets de menor duração, elas são bem localizadas no tempo, mas ao mesmo tempo tem uma baixa resolução em frequência. Então a gente fez essa análise no escalograma wavelet e fizemos também já na estabilidade direcional, já aplicando a DAT.
Eu vou explicar um pouco mais detalhes aqui essa figura no próximo slide, mas de forma geral, então, a gente calculou com 3, 6, 9 e 12 ciclos e fomos detectando os grupos. Então, com 3 ciclos, por exemplo, o grupo não parou aqui no meio, esse daqui já começou todo mundo foi considerado como grupo. Então, dessas duas análises, tanto como D como direcional, a gente optou que 6 ciclos, o wavelet com 6 ciclos foi um bom número. Então, as análises para frente a gente sempre fez agora utilizando wavelets com 6 ciclos. Eu acho que essa figura talvez esteja um pouquinho maior para o... Só vou dar uma explicada rápida no que é essa figura aqui. Então, é a série de elevação no eixo da esquerda, direção em vermelho, então direção ponto a ponto, e o período de pico em preto. Ponto a ponto, o período de pico a gente foi calculando para cada passo de tempo lá na matriz da CWT. E aqui sim para os 4 eventos. Então, o que foi bastante interessante ver aqui, assim, por exemplo, até na condição de swell, vê que toda a direção fica mais ou menos em 180 graus, mas tem alguns poucos momentos que a direção vem para baixo. Como a gente conhecia, a gente já conhece relativamente bem a bacia de Campos, como é que funciona as ondas, a gente sabe que o swell geralmente vem do sul, um indici geralmente de leste, nordeste. Então a gente conseguiu confirmar que essa análise está sendo bastante consistente. Por exemplo, quando a direção vem um pouco mais de leste, o período também baixa, sabe? Então, o que fica muito interessante ver, de fato, é aqui no mar bimodal. Que a gente conseguiu ter uma ideia de como que o período de pico ele vai mudando nessa meia hora, né, nesse caso. Então você vê que às vezes a direção fica aqui mais de leste com período baixo, depois sobe aqui para o swell, depois vem de leste de novo, depois sobe. Então a gente conseguiu ter uma noção um pouco da variabilidade temporal da análise. E daí é em cima dessa curva vermelha que a gente calcula, que a gente verifica a estabilidade direcional e calcula os grupos. E uma vez que tem essa análise, o wavelet, a gente também consegue fazer distribuição conjunta de altura e período, de período e direção, ponto a ponto, que também acaba que também é uma informação interessante, sabe, nesse bairro modal a gente consegue. E a cor aqui seria a ocorrência, né? A ocorrência, a quantidade de ocorrências, o número de ocorrências. Tá, então bem, uma vez com essa série vermelha, a gente consegue já fazer uma função de probabilidade dela e a gente chega nesse gráfico aqui. Então isso daqui seria as funções de probabilidade da direção. O que é diferente do espalhamento angular em si, porque o espalhamento angular tem a ver com energia. Nesse caso aqui a gente está colocando o número de ocorrência. Até que daí veio uma coisa que a gente ainda não conseguiu concluir, mas uma pergunta que é, então será que as ondas mais frequentes também são as mais energéticas? Isso também foi uma coisa que também dá pra gente explorar, a gente não foi muito pra frente. Mas essa análise mostra mais ou menos isso. E aqui também, o spread geralmente se faz para uma frequência específica. Aqui tem um monte de frequência junto, porque são todas as frequências, são todos os períodos de pico. Então tá. E daí a gente foi também para a parte de faixa de frequência. Então a gente queria calcular então como é que os grupos eles se comportam em questão de faixa de frequência. Então a gente veio nesse gráfico aqui e separou frequência 1, frequência 2, 3 e 4 e fomos pegando os períodos de pico que estavam dentro dessa faixa. Então a gente definiu essas 4 faixas, 16 a 20 segundos, 12 a 16, 8 a 12 e 4 a 8. E nos próximos gráficos que vão vir a seguir, a gente sempre compara com o método da wavelet, só para ver se o grupo detectado na técnica 1D, se ele bate um pouco com a técnica direcional. E talvez esse seja um dos gráficos meio finais assim, da tese, né? Coisa legal assim, né? Que a gente não tinha visto em outro lugar, né? Uma análise desse tipo. Então para cada evento, aqui vão ter 4 figuras em sequência que vão ser bem parecidos. Mas, então no evento de swell, esses daqui são os grupos detectados pela técnica wavelet unidirecional.
e aqui os grupos detectados por faixa de frequência. Aqui a gente só plotou em cima da série de Rive e aqui a gente plotou em direção. Então, direção de cada grupo. Então, esse gráfico aqui, no final das contas, seria o final, assim. Então, a gente consegue ver, por exemplo, que nessa condição de swell tem os grupos, a maioria dos grupos aqui na faixa 1, tem também grupo na faixa 2, apareceu um grupo aqui numa outra faixa em 90 graus, sabe? Então, coisas que às vezes a gente não... No espectro tem chance de ver isso, né? Enfim, são resultados interessantes. Aqui no mar bimodal também ficou... E assim, né? E uma vez que a gente tem esse tipo de gráfico, a gente consegue calcular a duração média dos grupos, o intervalo entre os grupos, todos aqueles parâmetros de agrupamento lá do início, a gente poderia calcular aqui, incluindo informação direcional. Então, por exemplo, isso daqui também eu acho um resultado bastante interessante. Enfim, uma outra coisa, que de forma geral, sempre quando tem grupo na série de Rive, acaba que apresenta uma certa estabilidade em direção também. E limitações, assim, né? Porque como a gente está fazendo um particionamento espectral muito rígido, assim, pô, às vezes é ainda a mesma onda, sabe? A gente está dividindo ela em duas. Então, por exemplo, isso daqui, né? Isso daqui é porque, enfim, foi questão do nosso particionamento espectral que talvez a gente possa até tentar dar uma melhorada. Aqui no mar multimodal, então você vê também, às vezes, um grupo que apareceu como estabilidade aqui em 180 graus, todos. Acaba que aqui nesse mar multimodal a gente consegue ver as três direções, né? Mas você vê que a direção, esse grupo na faixa 2 é muito menos frequente. Então também tem isso. Até assim, depois, né? Não sei se pós-doutorado não, mas seria a ideia de como a gente aplica isso para engenharia. Como que isso, de fato, faz movimentar um navio ou alguma coisa assim, onde está mais ou menos no meu interesse mais, sabe? Esse daqui pro evento extremo, quase todo mundo na mesma direção aqui. É isso. Bom, uma outra forma então de apresentar esses resultados dessa identificação de grupo de onda seria nesse esquema do tipo histograma, né? Então, agora o eixo Y é o número de grupos detectados. Então, também não é exatamente o spread, porque o spread é energia. Aqui a gente está colocando só o número de ocorrência. Então, pode ser um grupo que foi detectado estável, mas que tenha quase zero de energia. Ele está representado aqui. De uma forma um pouco diferente. Então, super curioso, né? O mar multimodal, né? Acaba que... Até no estudo lá do Liu, de 94, ele fez um monte de coisa de grupo de onda, e depois até no final ele falou assim, agora falta a gente conseguir ver como que a gente aplica isso. Eu acho que o meu estudo não está tão diferente, mas assim, é bem interessante e são formas que a gente não... Eu não tinha visto coisas desse tipo antes. Aqui a gente só faz uma estatística de comparação entre a técnica 1D e as técnicas direcionais. Eu tentei dar uma resumida aqui, mas de forma geral a gente conseguiu ver que as faixas de alta frequência, a faixa 3 e 4, tendem a representar grupos de menor duração. A altura média dos grupos da wavelet unidirecional tende a apresentar valores maiores que a técnica direcional, o que faz sentido também, porque na wavelet unidirecional eles levam em consideração a energia. Então, de fato, todos os grupos que foram detectados são mais energéticos. E que o período médio da técnica unidirecional apresenta valores entre as faixas 1 e 4 da DAT, o que também faz sentido. Foi só mais para ver que a gente não fez nenhuma... Assim, parece estar consistente, né, os resultados. Então, tá. Então, de metodologia foi mais ou menos isso, agora alguns resultados, né? Então, a gente teve essa ideia de aumentar o tempo de observação para o cálculo do espelhamento direcional. Então, a gente concatenou série de 3 horas e foi calculando o D de θ. O D de θ seria, a gente calculou o D de θ, largura em 3 dB, e aí esse é o valor do espelhamento angular. Então, a gente fez com 15 minutos, meia hora, 1h15, a gente foi aumentando. Essa daqui é como que o D de θ ele vai variando, então ele vai ficando um pouco mais largo quanto maior a duração da série. Isso daqui é só o valor do D de θ, né? Então até mais ou menos uma hora aqui, próximo de uma hora, ainda ficou um valor relativamente baixo, entre 22 e 25, e depois foi aumentando bastante.
Essa parte aqui, acho que foi os últimos desenvolvimentos aí que a gente veio fazendo, junto com o professor Parente. Que a ideia veio disso, né? Que utilizar todos os valores de energia da CWT para se produzir valores de spread maior do que a versão original da DAT. Então, cabe a pergunta, né? Há valores de direção e energia que se mantêm em um nível aproximadamente constante à medida que se diminui a seleção dos valores? E caso exista a região de constante, alguma relação com a duração da série? Bom, daí de forma geral, o resultado, eu vou tentar explicar um pouco mais o que seria isso, mas a gente consegue ver uma constância mais ou menos em 15 graus aqui. Então, como é que foi feito isso? Meu parente aí. Então, tudo parte daquela série de direção ponto a ponto da CWT. Daí a gente definiu alguns limites de desvio padrão, mas tudo bem. Mas então, primeiro a gente foi lá e viu a gente fez um reshake dessa série. A gente calculou o desvio padrão de 2 pontos. E daí fizemos a diferença deles. E a ideia, que daí com esse valor de desvio padrão, então vamos supor que um desvio padrão alto. Então selecionamos todos os valores. Fizemos o D de θ. Calculamos o spread. Depois a gente foi reduzindo esse valor de desvio padrão. Então, assim, a gente foi pegando menos séries. Foi só ficando os valores bem estáveis mesmo. Então isso aqui é como se a gente fosse diminuindo o valor do desvio padrão. E daí, para séries ali de 15 minutos, meia hora, até já diminui tanto o desvio padrão que já não pega valor nenhum. Daí com meia hora também já saiu aqui, também não pegou valor nenhum, ele ficou meio maluco. E a estabilidade ela aconteceu só para séries maiores que 1 hora, pelo desvio padrão, é que aqui a gente colocou o número de amostras, não sei exatamente o valor de desvio padrão, que é esse. Mas que daí, quando a gente foi diminuindo o valor do desvio padrão, a gente conseguiu ter essa estabilidade aqui mais ou menos em 15 graus. E isso só aconteceu para séries de duração maior do que 1 hora. Então foi mais ou menos essa busca. E sempre tinha isso. Na DAT original, a gente também tinha um valor de desvio padrão que a gente tinha que ficar pelo aquele ZM, que era 0.5, mas também variava muito em relação à qualidade do dado. São esses parâmetros que a gente tem que ficar ajustando, que a gente tentou retirar esses parâmetros, sabe? Tem um critério objetivo para ter o valor do spread. Aqui então, a gente identificou um evento, uma entrada de uma frente fria bem forte. Então essa daqui é a evolução do espectro. O eixo Y aqui é a frequência, o eixo X é tempo. Então a gente pegou 2 momentos, o A e o B aqui. Um bem no comecinho e outro já quando começa a chegar o swell. E fizemos aquela mesma plotagem para esses dois momentos. Então, de novo, essa questão dessa variabilidade temporal dos grupos de onda, que acho que foi interessante que a gente consegue ver isso. Então aqui, onde ainda no período de pico estava tudo na alta frequência, você já vê que de vez em quando já aparecia um ou outro grupo ainda na alta frequência. E depois esses grupos foram diminuindo, né, o número de grupos chegando, e começa a vir o swell mais de sul ali. E daí depois aqui no evento B já está todo mundo de sul e vai começando a chegar as ondas mais vai começando a evoluir, né, vai ficando mais os períodos mais longos. E aqui de novo é só aquela outra forma de representação dos histogramas, né? Então aqui para 30 minutos, meia hora. Antes só tinha onda de nordeste, depois vai começando a chegar as ondas mais de sul. Seria isso. Na parte de Hogwave, então nesse conjunto de dados a gente tinha 3 meses, então a gente identificou uma quantidade enorme, né, de Hogwave para aquele critério, bem de altura máxima por altura significativa, maior que 2.2. Então identificamos vários. E dentro dessas Hogwaves a gente identificou essa daqui, que foi a que teve o maior valor de H máximo, que foi essa série temporal aqui. E a Hogwave ela foi bem associada a um grupo de onda. Então a Hogwave foi essa daqui. Eu tenho um outro slide que vou dar um zoom aqui, mas de forma geral já consegue ver que teve uma estabilidadezinha em direção e em período aqui. Interessante isso. Esse daqui é o espectro, e essa daqui é essa distribuição de conjunta de período de direção e período de energia. Então também aqui nessa distribuição conjunta você vê que, né, a energia estava muito concentrada aqui em 14 segundos. Então dando
dando um zoom na série, é isso aqui, né? Bem no momento aqui do grupo e da Hog Wave, então você teve uma grande estabilidade no período de direção. Isso daqui é os grupos detectados com a série de Rive unidirecional, então você vê que claramente detectou um grupo aqui que também foi detectado pela estabilidade direcional. É isso, dei para então, conclusão assim que deu para fechar disso aqui, o desenvolvimento dessa nova versão da DAT, baseada na CWT, a gente conseguiu aumentar a resolução em frequência da técnica, viabilizando o cálculo do espectro direcional e então o espectro unidirecional da DAT. Esse D de θ ali foi maior, né, que comparado com a versão original, o que então levou a gente a tentar desenvolver um critério objetivo para identificar essa estabilidade direcional. Para o nosso exemplo lá, para a nossa série estacionária, a gente obteve constância no valor de 3 dB para a série superior a 1 hora. No método de detecção de grupo, mas a estabilidade direcional, a gente identificou que 6 ciclos da Weber-Mollet foi ideal, e que geralmente os grupos detectados na técnica unidirecional eles estão associados a uma estabilidade direcional. Na parte de distribuição direcional de grupo, a gente avaliou então grupos de diferentes faixas de frequência, que também é uma coisa meio nova que a gente não vê muito. Com essa ideia de identificar ponto a ponto, a gente consegue verificar algumas características não estacionárias, né, associadas à ocorrência de grupo de onda. Dá para ver uma variabilidade espaço-temporal durante a evolução do evento extremo. Pensando no espaço aqui, pensando como direção, a gente vê como é que os grupos eles vão diminuindo a frequência de ocorrência e como é que vai chegando grupos de diferentes direções. E conseguimos verificar a estabilidade direcional no evento de Hog Wave. É isso aí.